Eu conversei com algumas pessoas que já há muito tempo convivem com o Tite e que já há bastante tempo conhecem assim como é que é o método de trabalho. As primeiras conversas, assim, as primeiras respostas que eu tive foram muito no sentido assim do Tite. O Tite é um cara que ele sabe suportar esse tipo de pressão. Tite suportou uma pressão de duas Copas do Mundo sendo técnico da seleção brasileira. Tite suportou uma pressão de 2011 sendo técnico do Corinthians com Ronaldo, com Roberto Carlos. Depois ele foi bancado pelo André Sanches e o Corinthians foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Então o Tite conhece esse tipo de pressão externa e a gente está falando de. Eu só estou citando dois exemplos aqui do tamanho de Flamengo, né? Estou falando de seleção brasileira e de Corinthians, coisas grandes. Então o Tite está acostumado a essa pressão. O que o Tite está sentindo nesse momento, e ele tem plena consciência, é que ele não está conseguindo fazer o time evoluir. Isso sim está preocupando o Tite. Isso sim está tirando o sono do Tite. E o Tite tem sido muito claro nas entrevistas e está comunicando isso ao torcedor. Ele tem falado: a responsabilidade é minha, o time não tem jogado bem, o Flamengo precisa evoluir, está faltando confiança. Então, assim, são recados que o Tite passa na coletiva e ele tem sido repetitivo nas suas falas. Então, você pega todo esse cenário e muitas vezes fica uma gritaria, uma histeria, aquela coisa fora Tite, Tite não serve mais, o time não está evoluindo, o time está regredindo, está andando para trás. O Tite tem consciência disso. Ele sabe que o time precisa melhorar e muito. Só que nesse momento, a pressão externa, o que vem da gritaria de aeroporto, o que vem de gritaria da rede social, a crítica que está na mídia de torcida, o Tite não está preocupado com isso agora. A pressão em cima dele, o que preocupa o Tite é o fato do time não evoluir. Isso tem tirado o sono do técnico do Flamengo e não essa pressão externa nesse momento. Agora, deve ser difícil fazer isso, hein? Separar essa pressão. eu acho que o ponto é que tem um pensamento do Tite e tem um pensamento do Flamengo. O Flamengo, neste momento, não pensa em trocar de treinador, né? E acho que, tirando algumas opiniões, o Renato Maurício Prado defendeu publicamente que o Tite não tem mais clima para ficar no Flamengo. Eu discordo. Eu não penso assim. Eu vou voltar lá atrás, no passado. Quando o Boca Juniors viveu o período de hegemonia da Libertadores, em 7 anos no 4, né? 2000, 2001, 2003, 2007, o Boca Juniors foi segundo colocado no grupo que tinha o Independiente Medellín e perdeu para o Independiente Medellín. Em 2003, perdeu para o Paysandu. Eu acho uma coisa que é engraçada. Assim, é claro que o Flamengo é muito gigante, ninguém vai discutir isso, mas às vezes a pressão ultrapassa e o menosprezo pelo adversário. Então vamos pensar o seguinte: quando o Boca Juniors perdeu na Bomboneira para o Paysandu, você imaginou se o cara dissesse assim: o Boca Juniors perdeu para o Paysandu? Não, né? Perdeu o Paysandu e depois foi lá e ganhou de 4-2 e classificou. Em 2007, o Boca foi segundo colocado da fase de grupos atrás do Toluca. Então, quando o Flamengo foi campeão brasileiro de 80, ele perdeu no Maracanã para o Botafogo da Paraíba. Evidentemente que o Tite está percebendo que tem que melhorar o desempenho do time. Como em 2011, que o Hernan lembrou, quando começou o Brasileiro de 2011, e na 10ª rodada o Corinthians tinha 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e dizia-se: o Corinthians já é campeão. E na 23ª rodada, se perdesse para o São Paulo no Morumbi, dizia-se que o Tite ia ser demitido. Ele fechou a casinha e empatou 0-0 e 3 meses depois foi campeão brasileiro. Então, esse tipo de crise, você tem que sair dela. E a melhor maneira de sair dela é pensar e treinar. A pressão no Flamengo externa, gigantesca. O cara vai para o aeroporto e dizer assim: nem Noé carregava tanto animal quanto o Dela Cruz. Que isso? Como se o Flamengo tivesse um bando de animais. Não. Tem um grupo gigante de jogadores. E o Dela Cruz não está carregando nenhum animal na Arca de Noé. Mas
internamente, o Flamengo não pensa em mudar o comando do trabalho. O Flamengo pensa em reorganizar, corrigir rota do que não está dando certo nesse momento, porque evidentemente o time está jogando mal. E assim, tem E o uma que eu acho questão que é mais importante difícil para o torcedor. que é uma questão importante da gente citar é que assim, o Tite tem feito as mudanças. O Tite mudou o time contra o Bragantino, mudou o sistema tático, mudou o jeito de jogar. Ontem contra o Palestino ele também faz uma mudança para 4-4-2. Ele tem tentado mudar as peças. E aí você vê um jogo que se desenrola, e aí de repente o time que é tecnicamente muito inferior ao Palestino, o cara acerta um chute, o time perde a confiança, e aí tudo que você treina, todas as variações, elas acabam se perdendo porque o time fica ansioso. E aí, muitas vezes, aí a mira fica para o treinador, sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho, a tentativa, aquela coisa que você trabalha bem e você fica focado dentro do CT durante a semana, se perde durante os 90 minutos porque acontece uma situação de jogo, porque afinal de contas tem um adversário do outro lado. E é complicado isso, né? É óbvio que o torcedor no chat vai falar, poxa, o André tá passando pano aí pro Tite, mas eu tô trazendo Já elementos estão falando. e informações que eu ouço do dia a dia do trabalho do Tite, né? Eu estou aqui como alguém que traz o bastidor, que tenta trazer o bastidor do dia a dia que acontece ali do Tite. Então, assim, é complicado também para o treinador trabalhar uma situação, fazer uma avaliação tática, chegar na hora do jogo, muitas vezes não dá certo. O PVC, e tem um comentário aqui, ó, da Genilza Souza. Valeu, Genilza. Como evoluir se o Tite não muda a forma de montar o time? Ele quer que a forma seja a certa e para o Flamengo não é. O Hernan diz que ele está tentando. Eu queria pedir para a gente rodar a vinheta da prancheta para você explicar o que você vê de problemas táticos do Flamengo hoje. Eu acho que tem um problema tático que é causado pela ausência do Arrascaeta. Tem que ter correção. Claro que tem que ter correção. Então vamos lá. Por que do Arrascaeta? Quando você tem o Arrascaeta jogando, o Flamengo joga 4-2-3-1. Então joga Pulgar e De La Cruz. E o De La Cruz, nesse caso, enxerga o jogo de frente. Tá vendo? Ele vê o jogo de frente. Ele tem a capacidade de infiltração, que é o ponto central do De La Cruz. É o que ele mais tem de positivo. Ele sai da posição de segundo homem de meio campo para se tornar um meia. Quando joga sem o Arrascaeta, o De La Cruz vai jogar aqui na frente, inverte com o Gerson vem para o lado esquerdo, e ele faz praticamente um 4-1, 4-1, com mobilidade do Gerson, que ora vem de segundo volante junto com o Alan, e aí o De La Cruz, mais ainda, vê o jogo de costas. Ele recebe o jogo de costas, então ele não rende tanto. Ou acho que o Tite tem algumas posições que ele tem que ponderar. Por exemplo, ontem ele começou com o Everton Cebolinha na direita e o Bruno Henrique na esquerda. E aí ele quer que o Bruno Henrique dê amplitude pela esquerda e o Cebolinha vem um pouco por dentro para o Wesley dar amplitude pela direita. O Bruno Henrique não é o jogador para fazer o corredor aqui. Não é. O Bruno Henrique é um jogador para fazer este movimento, da ponta para dentro. Então, acho que tem sim questões táticas que o Tite pode pensar em mudar. Se é para jogar com o Bruno Henrique tem que ser o meia-ponta e quem dá amplitude ou é o Vinha ou é o Ayrton Lucas, que ontem começou no banco de reservas, entrou depois do Tom Amarelo. Normalmente, quem dá amplitude pela direita é o Wesley, o Varela, e quem dá amplitude pela esquerda é o Solinha. E aí você tem o De La Cruz chegando, com Pedro, de Arrascaeta, quando joga, e Cebolinha aqui. Se não for assim, não pode ser o Bruno Henrique aqui e não pode ser o De La Cruz de costas para o jogo. Tem ajustes a fazer, tem correções táticas para serem feitas. Que o Tite admitiu ontem, que tem problemas táticos e que passam por ele. Ele é remunerado para corrigir esses problemas.
Até o Arrascaeta voltar, você acha que vai continuar esse problema ou você acha que o Tite tem condição de mudar? Porque uma imagem que a gente tem do Tite é que ele é mais focado nas ideias pré-concebidas que ele tem, né? Eu acho que ele tem um jeito de pensar futebol que ele não vai abrir mão, mas se ele não precisa abrir mão, por exemplo, se ele inverter o eixo, deixar de dar amplitude pela direita com o lateral e passar a dar amplitude pela esquerda com o lateral, né? Porque aí o Cebolinha pode dar amplitude do outro lado. Outro ponto que tentou fazer e até foi contestado na coletiva. Se ele não tem o Arrascaeta, talvez a melhor maneira seja o Gabigol como ponta de lança. Porque o Tite nunca pensou no Gabigol como centroavante. E eu acho que ele tem razão. O Gabigol não é centroavante. Como é que jogava o Flamengo de 2019? Ele jogava com 2 pontas de lança. Eram o Gabigol e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não era ponta. O Bruno Henrique era segundo atacante. E o Gabigol era o atacante de circulação. O que o Tite não enxerga no Gabigol é a função do Pedro, de pivô. Que de fato o Gabigol não faz. Ele não é pivô. Mas o Gabigol, como segundo homem de frente, com mobilidade, ele não vai ter o preenchimento de meio campo que o De Arrascaeta dá, mas ele vai ter a movimentação para permitir ao De La Cruz e ao Gerson enxergarem o jogo de frente. E aí você pode explorar as melhores características do teu elenco. Acho que tem ajustes que ele pode fazer sem violentar o conceito dele.